Turma, surgiu essa notícia aqui nos últimos dias. Filho de LeBron James sofre parada cardíaca em treino. Doenças do coração também afetam jovens. Para quem não conhece, o Bronny James, 18 anos, é um jogador de basquete americano, universitário, filho do LeBron James, um dos maiores jogadores da história do basquete, que ainda está em atividade, que tem como sonho, declarado publicamente, poder jogar a sua última temporada da carreira junto com o filho, quando o Bronny James chegar na NBA. E esse sonho ele quase foi abortado no último dia 24, pela parada cardíaca que o Bronny James sofreu. Então, neste vídeo, eu vou comentar esta notícia, ver o que foi feito possivelmente e discutir a importância do suporte básico de vida, do APH, nesses casos. Ver por que será que ele sobreviveu e como está essa situação. Antes de continuarmos, eu peço para você se inscrever aqui no canal do Instituto Brasileiro de APH. Muito bem, o fato foi que no último dia 24 de julho, num treino de basquete, o Bronny James, que tem 18 anos e joga no time de basquete do sul da Califórnia, ele teve uma morte súbita, ou seja, uma PCR, um mal-estar, parou. E tem aqui um relato que foi feito pela família, um comunicado dizendo: a equipe médica conseguiu tratar Bronny e levá-lo ao hospital. Agora ele está em condição estável e não está mais na UTI, disse o comunicado da família. Isso foi um comunicado realizado ontem, no dia 27, 3 dias depois. Ou seja, ele teve a parada cardíaca no treino, foi atendido, foi para uma UTI e 2 dias, 3 dias depois ele teve a alta da UTI, inclusive o relato aqui sem sequelas. Sem sequela neurológica, foi uma alta rápida de uma UTI para uma doença tão grave, uma parada cardiorrespiratória e um desfecho muito bom. O desfecho que a gente gostaria de ver mais vezes. Vamos entender por que nesse caso nós tivemos um desfecho tão bom. E aí o LeBron e a Savannah, que é a mãe do Bronny, a esposa do LeBron, desejam enviar publicamente seus mais profundos agradecimentos e apreço à equipe médica e atlética da Universidade do Sul da Califórnia por seu incrível trabalho e dedicação à segurança dos seus atletas. Eu não sei exatamente quem foram os profissionais que fizeram esse atendimento, se foram médicos, se foram paramédicos americanos, não sei exatamente quem fez esse atendimento, se foi um first responder, um first aider, ou seja, alguém ali da equipe treinada para fazer essa reanimação, não sabemos exatamente, mas o fato é, foram profissionais da área que muito rapidamente identificaram o problema e fizeram o que precisava ser feito para reverter essa situação e dar as maiores chances de sobrevida possível. Aqui o objetivo não é só fazer o coração voltar a bater e entregar o paciente vivo no hospital. O objetivo é tirar o paciente da PCR o mais rápido possível para que não tenham sequelas que possam matar o paciente tardiamente aí, porque a gente vê na literatura 90% dos pacientes atendidos nos primeiros minutos e com desfibrilação precoce, eles retornam da PCR, quando o atendimento é imediato. E desses, cerca de 30% a 40% sobrevivem em 30 dias. Então existe uma mortalidade ainda alta nos 30 primeiros dias, que são consequências de complicações ocorridas. Mas aqui isso mostra pra gente a importância do SBV, a importância do APH, e eu vou discutir qual é o protocolo aqui nesse caso e provavelmente o que foi feito. Mas antes disso, rapidamente passar pelo que pode ter acontecido, um jovem atleta saudável, que nós vemos isso nos esportes, diferentes casos de PCR, de morte súbita, inclusive com atletas que acabam, infelizmente, não retornando. A gente teve o caso do Serginho, do Marc-Vivien Foé, também lá do time de Camarões, do Lyon, e entre tantos outros. A principal causa de morte súbita é o infarto agudo do miocárdio, uma obstrução de uma coronária, de uma artéria do coração, que gera uma isquemia ali grande no momento, e o coração ele passa a fibrilar, ou seja, ele perde a sua contração organizada e perde consequentemente o débito cardíaco e o sangue para de circular. Esse é o caso mais comum. Não tão comum em jovens. A síndrome coronariana, o infarto agudo do miocárdio não é a situação mais comum em jovens. Em jovens, o mais comum é uma arritmia, que pode acontecer por um distúrbio, alguma patologia elétrica no coração, uma doença que o paciente tem, que às vezes não sabe que tem. Inclusive, nessa notícia aqui fala que o Bronny,
ele passou por exames cardíacos há meses e teve resultados normais, ou seja, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, não necessariamente são percebidas alterações. Existem atletas que têm algumas alterações de risco para uma morte súbita percebida e às vezes esses atletas têm que encerrar precocemente a carreira por alguma doença cardíaca, alguma anomalia cardíaca que leve a um aumento dessa probabilidade. Aparentemente não era o caso do Brownie, que continuava seguindo a carreira. Não sabemos daqui para frente como vai ser, se ele vai continuar podendo jogar em alto nível ou não. Até estou aguardando para saber mais informações, mais desfechos desse caso, para a gente aprender. Nesse caso aqui, nada foi identificado nesses exames. Então pode ser alguma doença que levou a uma arritmia, provavelmente, é o mais provável. Pouco provável que seja uma síndrome coronariana e ele já tenha saído da UTI, já esteja bem, mas também existe essa possibilidade. E existem outras causas, né, que podem levar à parada cardíaca súbita no atleta, como um trauma, por exemplo, um commotio cordis, né, um impacto, que não foi o caso, um impacto em região precordial ali que desencadeia uma fibrilação, algumas doenças, distúrbios hidroeletrolíticos, abuso de substâncias, né, intoxicações. Existem algumas causas que expliquem, mas nesse caso aqui o mais provável é que seja alguma doença elétrica do coração, alguma arritmia que levou, mas não dá para a gente saber aqui sem as informações. E o importante, o que salvou a vida do Brownie, nesse caso aqui, sem dúvida foi o suporte básico de vida, né? A RCP, os 4 passos que salvam vidas. A gente tem em nosso canal alguns vídeos que mostram na prática exatamente o que fazer. Esse aqui é um vídeo de 12 minutos. Eu vou deixar, inclusive, o link desse vídeo prático no izinho aqui aparecendo e também o link na descrição para vocês aprenderem na prática os 4 passos que salvam vidas, que no início do atendimento dessa ocorrência do Brownie, com certeza, é o que foi feito lá no início, que é basicamente isso aqui. Primeiro passo, reconhecer a PCR precocemente. Então alguém viu ele desmaiar ali na hora, checou a responsividade, viu que não ventilava, eventualmente checou o pulso central, viu que era uma parada cardíaca. Então esse é o primeiro passo. Alguém já imediatamente chamou a equipe que de repente estava na beira da quadra ou de repente estava um pouco mais distante, mas pediu ajuda para que a equipe especializada viesse, ligasse lá nos Estados Unidos, no caso, para o departamento de paramédico, para o 911, aqui no Brasil teria ligado para o 192, pedi para trazer um DEA ali no ginásio, com certeza tinha um DEA ou tinha um cardioversor para fazer a terapia elétrica, porque muito provavelmente foi um ritmo chocável. Na sequência, começa a RCP, compressões, ventilações de alta qualidade ali nos primeiros minutos para fazer o sangue circular e fazer a desfibrilação para reverter a anomalia elétrica, para que o coração ele volte a bombear normalmente, que é o 4º passo, é o DEA, o uso do DEA. Então esses são os 4 passos que salvam vidas no suporte básico de vida. Provavelmente, a depender se fosse uma equipe médica que estava ali, uma equipe de paramédicos, existem também o suporte avançado de vida. A gente tem até um vídeo também no nosso canal, os 5 passos que salvam vidas, a gente acrescentando aí o suporte avançado com a cardioversão manual, né, a desfibrilação manual, melhor dizendo, o uso de drogas como adrenalina, por exemplo, amiodarona, intubação. Também vou deixar o link desse vídeo para vocês verem isso na prática. Daí a importância, então, do primeiro atendimento, a PCR muito rápido para tirar o paciente da PCR sem que haja danos neurológicos, porque essas células dos órgãos nobres morrem muito rapidamente. E o próximo passo importantíssimo, uma vez que o paciente voltou à circulação espontânea, é o APH, a equipe de APH que leva esse paciente na ambulância até o hospital, para que no hospital sejam realizados os cuidados pós-PCR. Então, investigar o porquê ele teve aquilo, garantir que a PCR não aconteça novamente e otimizar a oxigenação, a perfusão desse paciente para ele ficar nas melhores condições, se recuperar e poder ter uma alta hospitalar. Daí a importância do suporte básico de vida, a importância do atendimento pré-hospitalar para conseguir ter um desfecho positivo em um caso como esse que aconteceu, né? Um desfecho até o momento, graças a Deus, super positivo, né? Que é isso que a gente busca multiplicar. E esse tipo de conhecimento, ele tem que chegar em todo mundo, toda a população. Porque aqui é um caso de alguém famoso, filho de um superastro, todo mundo fica sabendo, mas diariamente existem casos muito parecidos em jovens, em pessoas de meia idade, em idosos, que deixam de ter uma chance de sobrevida porque não tinha alguém do lado capaz de reconhecer
de pedir ajuda, de fazer RCP de alta qualidade e usar o DEA, coisa super simples. Inclusive, existem leis de acesso público à desfibrilação onde nós temos que ter esse DEA disponível ali próximo e nem sempre tem. Mas nós temos que disseminar esse conhecimento para que a gente possa ter mais casos como esses, exitosos no atendimento pré-hospitalar na população em quem sofre de parada cardíaca. Inclusive, nós formamos instrutores que possam disseminar esses conhecimentos através da Academia de Instrutores Profissionais, uma plataforma de capacitação e formação de instrutores multiplicadores do bem. Se você é um profissional de saúde, um profissional de APH, de segurança, de educação, você tem interesse em se tornar um instrutor de primeiros socorros e poder levar esse conhecimento, essa capacitação para a população, eu te convido para conhecer a Academia de Instrutores Profissionais. O link também está aqui na descrição desse vídeo para ver se você pode estar se credenciando conosco com o Embrapa como instrutor. Então, recentemente, inclusive, essa mesma universidade passou por outro caso parecido, né, com um calouro. Tem aqui a notícia, né, a equipe médica teve da Universidade do Sul da Califórnia teve uma experiência recente com esse tipo de incidente em julho do ano passado, com o calouro Vince, com um nome meio difícil de pronunciar aqui. Ele sofreu uma parada cardíaca durante o treino da pré-temporada. Em vídeo postado no Twitter no início desse ano, né, o jogador em questão disse que se sentiu tonto durante uma pausa para beber água e depois desmaiou. Os treinadores realizaram RCP, a notícia fala, nele trouxeram de volta, disse a USC. Daí a importância, não é só o time de paramédico, o time de médico, o time de saúde que tem que saber isso, é o colega de treino, é o técnico, todo mundo tem que saber fazer um RCP, porque quanto mais cedo começa, maior a chance de sobrevida. Então o atleta, né, o Vince, se recuperou e finalmente fez sua estreia no basquete em janeiro, mais de 6 meses depois da parada cardíaca. Né? Interessante que ele retornou e conseguiu jogar depois disso. Demorou 6 meses essa recuperação e voltou. Vamos aguardar para ver se o Brown, tomara, né, que consiga voltar a jogar. O LeBron James para quem gosta de basquete, sabe que é uma lenda do esporte, né? O maior pontuador de toda a história da NBA, com a carreira aí de mais de 20 anos no profissional, está segurando aí para se aposentar, para poder jogar uma última temporada com o filho dele, com o Brown James, e isso poderia ter sido interrompido se não fosse essa equipe de profissionais qualificados para salvar a vida do mesmo. Então tem aqui a fala do LeBron. Meu último ano será ao lado do meu filho, disse LeBron ao The Athletic em 2022. Onde quer que o Brown esteja, eu estarei. Isso foi no ano passado que ele falou. Faria tudo para poder jogar com meu filho por um ano. A essa altura não é sobre dinheiro. Então olha só que coisa, história incrível. Então, Toma, foi para comentar esse caso, discutir um pouco dessa importância do SBV, da RCP, dos primeiros socorros, do APH, da continuidade desse atendimento para dar chance de sobrevida a esses jovens, a esses adultos, a esses idosos, a essas crianças, qualquer que seja o cidadão, a cidadã que venha a ter uma parada cardíaca, a gente precisa estar capacitado para poder salvar essa vida. Então, parabéns para a equipe e obrigado por ter acompanhado até aqui. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto e não saia sem deixar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por ter acompanhado até aqui, um grande abraço, tchau, tchau.